E aí, pessoal, meu nome é Lu, alguns de vocês já me conheceram. Eu sou game designer e vou estar acompanhando aí quem quiser desenvolver jogos e aprender um pouco mais sobre game design. É, falando um pouco da linguagem da mídia jogo, né? A grande diferença de jogo para outras mídias é que os jogos são interativos, né? Ao contrário de, sei lá, um filme, por exemplo, que se você deixar o filme rodando, e não tiver ninguém assistindo, ele vai continuar rodando, vai passar inteiro e vai acabar, né? E o jogo não é assim. O jogo, se não tiver ninguém jogando o jogo, ele simplesmente não acontece, né? Ele precisa da pessoa jogando, do jogador ou da jogadora, para ele existir. E aí, não só isso, né? Mas a pessoa influencia diretamente tudo o que vai acontecer no desenrolar do jogo, né? Ela toma as decisões do que ela vai fazer, os outros jogadores tomam a decisão do que eles vão fazer, e isso tudo faz com que o jogo tome rumos imprevisíveis, né? Parte da graça do jogo é justamente que a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente começa a jogar uma partida, né? É, essa diferença de funcionamento, ela impacta bastante no game design, já que dessa parte super importante do jogo, que é o jogador ou a jogadora, tá totalmente fora do controle da pessoa que tá fazendo o jogo, né? Quando a gente tá fazendo um jogo, a gente não tem nem como imaginar quem é que vai jogar aquele jogo e como é que essa pessoa vai jogar, né? E quando as pessoas estiverem jogando, a gente também não vai estar lá para explicar para elas o que tem que fazer, o que a gente imaginou, né? Aí, sei lá, assim, um exemplo é quando a gente joga truco, por exemplo, outro jogo de cartas, né? Que tem blefe, você tem algumas pessoas que gostam de fazer de conta que estão com uma carta maior do que elas realmente têm, né? De blefar, de mentir mesmo, né? E você tem aquelas pessoas que gostam de jogar seguro. Então, se a pessoa vai sempre falar a verdade e ela vai fugir se a mão dela não estiver muito boa, ela sentir que ela corre risco de perder, né? E aí, do mesmo jeito, tem gente que vai tentar roubar no jogo, tem gente que vai tentar ver a carta do amigo, tem gente que vai tentar roubar a carta do baralho, ou vai passar a carta embaixo da mesa, né? E aí, todas essas coisas não tem como a gente prever, né? As pessoas vão sempre estar inventando novos jeitos de jogar o jogo, novas estratégias e formas que elas acham que são mais divertidas de jogar, né? E aí, por causa disso, quando a gente vai fazer jogo, tem muito a ver com testar as coisas na prática mesmo. Jogar o jogo, fazer versões bem simples, bem rápidas do jogo e jogar ele para descobrir o que é divertido de fazer, né? Quando a gente joga, parte da graça de jogar um jogo, qualquer jogo, é a gente poder testar coisas diferentes, errar e aprender, né? E se divertir no processo. E desenvolver jogo é bem parecido, assim, é sobre a gente não sabe direito para onde a gente está indo quando a gente começa, aí a gente vai testando uma coisa ali, testando uma coisa ali, fala, nossa, isso daqui que a gente fez foi divertido, isso daqui que a gente fez ficou meio chato, isso daqui ficou muito longo, isso daqui ficou muito desequilibrado. E aí a gente vai testando e vai ajustando, né? Ah, nossa, esse daqui não, ficou mais legal, ficou mais divertido. Nossa, eu gostei muito daquilo que aconteceu lá, que o fulano falou tal coisa e que foi super divertido. A gente podia tentar fazer mais disso no jogo. É assim que é o processo mesmo nesse circular. Assim. Desenvolver jogos segue a mesma lógica. Então, quando a gente começa, a gente nunca tem certeza de onde a gente vai parar, né? A gente vai testando, vai errando, aprende uma coisa ali, muda outra coisa ali. Se acontece alguma coisa que fala, nossa, isso daqui foi super legal, foi super divertido, vamos tentar colocar mais disso no jogo, ou às vezes, putz, isso daqui ficou meio chato, ou a partida ficou muito longa, ou achei que ficou desequilibrado, né? Aí vai mudando as coisas até chegar no resultado final que você fale, nossa, esse jogo realmente ficou bacana, né? A gente nunca sabe direito qual é o resultado final quando a gente vai começar, mas a gente sente quando o jogo tá ficando legal e é isso que a gente vai usando como guia, né? Os jogos incluem várias categorias, né? Tem os jogos digitais, que são o jogo de celular, o jogo de computador, os jogos de tabuleiro, que são o jogo de carta, o dominó, ou esses jogos que você tem que andar no tabuleiro, o jogo da vida, o banco bilhário. E esportes também são jogos, né? Então, futebol é jogo, peteca é jogo,
corrida é jogo, né? Tudo isso a gente pode pensar em formas de criar novos jogos a partir dos elementos desses jogos que a gente conhece, né? E aí vai depender do que vocês tiverem vontade de fazer, do que vocês acharem que é divertido e também das referências que vocês têm aí nos lugares que vocês vivem, né? Que algumas pessoas já me falaram de jogos que eu nunca tinha ouvido falar, de formas de brincar aí que são muito divertidas a gente colocar, ter de referência, né? Não importa qual vai ser o tipo de projeto, em todos eles a gente vai entrar em contato com esses princípios do game design que eu estava falando, né? E aí tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, jogos de tabuleiro ou esportes, eles têm componentes físicos, né? Então a gente tem tabuleiro, peças, cartas, bola, campo, né? E aí isso vai trazer outros desafios de como fazer o jogo acontecer, como produzir esses elementos que vão ser necessários para jogar o jogo, né? E os jogos digitais, por outro lado, vão estimular alguns aprendizados mais relacionados à computação mesmo, né? Então, lógica de programação, mexer no programa mesmo de fazer o jogo, etc., né? São dois caminhos que, por mais que sejam de desenvolvimento de jogo e game design, eles também vão trazer aprendizados diferentes, né? Sobre as possíveis áreas de caminho e atuação profissional, a gente tem os editais de desenvolvimento de jogos, que acontecem quase anualmente aí. Por exemplo, da Ancine, sempre sai editais, e eles valorizam muito a presença de elementos da cultura brasileira, a diversidade da cultura e das pessoas envolvidas. Assim. Então, é um jeito bastante legal assim, de conseguir desenvolver projetos legais e conseguir arrecadar verba. Né? Outra coisa que é uma possibilidade no desenvolvimento de jogos é trabalhar numa empresa de jogo mesmo, né? O Brasil já tem uma indústria de jogos, principalmente de celular, com jogo educativo também, existem empresas que publicam jogos de tabuleiro também. Ainda é bem pequena a indústria, né? Então acaba que as possibilidades de emprego ficam mais concentradas nas cidades grandes, mas também existem empresas que você consegue trabalhar online, totalmente remoto, né? E aí, assim, mesmo que você não siga para a área de game design necessariamente, fazer esse projeto de jogo vai trazer conhecimentos que vão servir para outras áreas de design, tipo web design, design gráfico, né, que é de fazer sites, cartazes, e de desenvolvimento de aplicativos também, né, porque no final a lógica é bem parecida, eles também têm interatividade que nem os jogos, né, e também acabam envolvendo um conhecimento de tecnologias. Então também é muito comum pessoas que estudam game design acabarem indo para outras áreas de tecnologia e de design. E aí os conhecimentos, em relação aos conhecimentos e equipamentos básicos necessários, em relação aos conhecimentos e equipamentos básicos necessários para iniciar o aprendizado, são para fazer jogo de tabuleiro, você só precisa de papel e caneta e pessoas para jogar com você. E para fazer jogo digital, precisa de pelo menos um celular. Melhor ainda se for um computador, mas a gente consegue com um celular fazer um joguinho digital aí. E o mais importante de tudo é ter vontade de aprender e não ter medo de errar, porque fazer jogo é errar pra caramba, do mesmo jeito que jogar. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô ali no grupo do Zap, também aparecendo nos encontros durante a semana. Então, todo mundo que tiver interesse, quiser conversar, tiver dúvida, fazer perguntas, pode me mandar mensagem. Tchau, tchau, gente.